Vou de imediato dar início ao programa, previsto para o dia de hoje, dia 8 de outubro, dedicado, portanto, a dar resposta às questões que nos têm chegado. E têm-nos chegado através das entidades gestoras que já estão a trabalhar no assunto há algum tempo. Gostaria de informar desde já que, portanto, para a segunda parte do programa, esclarecimento de dúvidas colocadas, portanto, pretendemos abrir o canal, o chat no canal, neste canal do Teams, pelas 11h30, para que os participantes que possam ainda assim ter algumas dúvidas, as possam colocar no chat e vamos tentar, portanto, responder diretamente a essas questões entre as 11h30 e o meio-dia. Dependendo da vossa participação, se ainda subsistirem muitas dúvidas e não conseguimos responder de imediato hoje, elas, portanto, ficarão sistematizadas e serão incluídas no documento das perguntas e respostas mais frequentes que divulgaremos posteriormente. A grande maioria das questões que nos têm chegado estão realmente relacionadas com dúvidas no preenchimento dos ficheiros. Do ficheiro dos perigos e do ficheiro dos dados da monitorização. Contudo, é importante recordar-vos que a maior parte recordar-vos a importância de lerem as instruções que estão, portanto, neste documento que nós disponibilizamos, mais dedicado, portanto, ao funcionamento da aplicação do portal e as folhas das instruções que estão incluídas nos próprios ficheiros. Nestas folhas de instruções, podem encontrar a resposta à generalidade das vossas dúvidas. Contudo, nós vamos sistematizá-las e vamos ainda assim disponibilizá-las no tal documento com a resposta às perguntas frequentes que vamos hoje apresentar e que depois será divulgado também no website ERSAR e aqui nos ficheiros de apoio à entidade gestora. Passando agora a uma lista de perguntas e respostas, é este o programa que está previsto para hoje, não é? Portanto, vai ser aqui um tema um bocadinho monótono, não é? Eu falar, não tenho a vossa reação, mas peço desculpa, mas é o programa e é o que esta ação pode, portanto, para 400 pessoas, pode permitir fazer. As perguntas estão, portanto, sistematizadas por tema e o primeiro tema, né, da primeira etapa, é relacionada com a matriz do risco. Então, uma das questões, começa aqui com algumas dúvidas para as autoridades de saúde que estão presentes, né, em que está aqui uma pergunta frequente em que dizem: uma autoridade de saúde deve receber um e-mail com a notificação de submissão da matriz do risco do MEG que lhe está atribuída em termos de funções? Um delegado de saúde deixou de estar num determinado ACE ou numa unidade de saúde como inativar o utilizador, que estava, portanto, com acesso ao portal. Queremos recordar aqui às entidades gestoras que cada autoridade de saúde, configurada como administrador no portal da ERSAR, pode e deve definir os utilizadores que têm acesso ao portal, posteriormente pode atualizar esse acesso, portanto, desses utilizadores, inativar utilizadores do portal e também a cada utilizador pode definir, portanto, atribuir às entidades gestoras a que esse utilizador passe a ter acesso aos dados no portal. E é em função dessa definição que pode ser feita, portanto, diretamente no diretório do portal. Está aqui o link, que é a minha entidade, gestão de utilizadores, que o faz, e é a partir dessa configuração que o portal sabe quais são os utilizadores e, portanto, pode emitir alertas por e-mail, são notificações automáticas geradas automaticamente pelo portal, quando a entidade gestora ou a ERSAR
tem determinadas ações, como por exemplo, emite um parecer a ERSAR, a Autoridade de Saúde também terá acesso a um e-mail, a entidade gestora submete a matriz, o portal também gera um e-mail, a entidade gestora responde a um pedido de informação, o portal gera um e-mail de notificação automática para os utilizadores que estão configurados, portanto, no portal, com acesso à avaliação do risco e aos dados daquela entidade gestora. Outra questão, agora mais relacionada com a atividade das entidades gestoras no portal em relação à matriz do risco. Não consigo introduzir a matriz do risco no portal na avaliação do risco. Na escala de severidade dos perigos existe um campo adicional e na matriz não. Ao submeter aparece a notificação, insira o fecheiro matriz do risco. Pois, com certeza. Efetivamente não tem um botão adicionar aplicável aos dois fecheiros. Este botão adicionar, a cada fecheiro, este botão aplica-se aos dois fecheiros. Assim, no botão escolher fecheiro, a entidade gestora deve inserir o fecheiro referente à escala de severidade dos perigos. Em seguida, a entidade gestora importa, portanto, insere o fecheiro relativo à matriz do risco e só depois de importar os dois fecheiros é que a entidade gestora vai acionar o botão adicionar e automaticamente os dois fecheiros ficam adicionados ao portal. Submeti uma matriz do risco, diz uma entidade gestora. Será possível substituir o fecheiro da escala de severidade no portal da ERSAR sobre a qual a Autoridade de Saúde ainda não se pronunciou? Não. Quando uma entidade gestora submete um pedido de matriz do risco, esse processo passa para a edição da Autoridade de Saúde e começa a contar o prazo de pronúncia de parecer para a Autoridade de Saúde. Portanto, a entidade gestora já não deve substituir os documentos que estão inseridos no portal. Contudo, se realmente houver necessidades de fazer essas alterações, com certeza que as deve fazer, não é? Porque a Autoridade de Saúde não esteja a apreciar um documento que já não é válido. Então, recomenda-se que entre em contato com a Autoridade de Saúde e solicita à Autoridade de Saúde que lhe devolva o processo através do botão pedir esclarecimento, com um comentário. A Autoridade de Saúde pode devolver e pedir conforme solicitado, devolve-se o processo para que seja substituído o documento. E aí a entidade gestora substitui o documento e volta a submeter o processo à Autoridade de Saúde e o portal começa nesta fase a contagem do prazo da Autoridade de Saúde. Interrompeu e volta à contagem do prazo. Outra questão também relacionada com esta questão do pedido de informação da escala de severidade. A Autoridade de Saúde, ou ERSAR, também pode fazer, pediu informação sobre a escala de severidade. Para submeter nova escala de severidade, deve submeter nova matriz do risco? Esta é uma questão muito importante. Da experiência que temos tido, muitas entidades gestoras ainda não perceberam que podem substituir, quando o processo está do lado delas, podem substituir os documentos, não têm que criar nova matriz do risco. Porque às tantas, se andássemos aqui, portanto, é criada uma matriz do risco, há uma interação entre entidade gestora, ERSAR, Autoridade de Saúde, e o processo é como se fosse uma pasta que vai para uma entidade, regressa à outra, mas é sobre a mesma matriz do risco. Portanto, não deve criar uma nova matriz do risco. A entidade gestora, quando o processo estiver do seu lado, pode adicionar os novos documentos na mesma matriz, através do botão escolher fecheiro, insere o novo documento revisto, não é? Que vai substituir o que já lá está, e então depois pode submeter novamente a matriz do risco à Autoridade de Saúde, se estiver dentro do prazo de pronúncia da Autoridade de Saúde, ou à ERSAR, se estiver dentro do prazo de pronúncia pela ERSAR. Outra questão relacionada com a matriz do risco, já submeti a escala de severidade. No entanto, a Autoridade de Saúde pediu mais informação relativa à classificação da severidade dos perigos a avaliar na matriz submetida.
a escala de classificação da severidade já se encontrava inserida no portal, por isso não deve ser a isso que se refere, correto? É para inserir que informação? Tenho que recordar que realmente a entidade gestora deve responder ao pedido de informação solicitada pela Autoridade de Saúde. No caso concreto, não interessa qual foi a informação que a Autoridade de Saúde pediu, seja qual for, a entidade gestora deve responder ao pedido. O processo está do seu lado e responde ao pedido. Porque, efetivamente, conforme está preconizado no diploma legal, a Autoridade de Saúde ou a ESAR podem solicitar informação adicional ao pedido de pronúncia. Para o efeito, estando o processo no portal na edição da EAG, esta deve responder substituindo um ou os dois documentos revistos de forma a responder aos esclarecimentos da entidade gestora. E o procedimento está relacionado com a questão anterior. Portanto, substitui os documentos que lá estavam e introduz novos revistos com os tais esclarecimentos. Ainda na matriz do risco. A Autoridade de Saúde aprovou a escala de severidade por ofício, que enviou à entidade gestora. Como proceder no portal? Esta pergunta quer dizer com isto que a Autoridade de Saúde não se pronunciou no portal. Ora, o procedimento adequado será a entidade gestora entrar em contato com a Autoridade de Saúde informando para que esta emita parecer no portal ERSAR, por forma a que o procedimento prossiga dentro dos moldes e nos prazos definidos na legislação. O portal foi criado para que, já explicámos ontem, que a entidade gestora precisa de ter uma matriz aprovada para prosseguir com a submissão da avaliação de risco, aprovada no portal. Ora, se ainda assim a Autoridade de Saúde não emitir parecer no portal, o problema pode ser resolvido. A entidade gestora submeteu, a Autoridade de Saúde enviou um e-mail com o parecer à entidade gestora. O que é que nós sugerimos? Que a entidade gestora insira a cópia do parecer da Autoridade de Saúde no separador ficheiros. E, entretanto, o portal, o que é que vai acontecer em termos de procedimento? O prazo legal continuará a decorrer até aos 45 dias úteis estabelecidos para a pronúncia da Autoridade de Saúde. Decorridos os 45 dias úteis, não há pronúncia da Autoridade de Saúde, o prazo começa a contar para a ERSAR se poder pronunciar. E aí, nessa fase, a ERSAR, conhecendo o parecer que está no separador ficheiros, pode, portanto, terá em conta esse parecer e pode emitir aí o parecer em conformidade com o que estiver nesse ficheiro. Matriz do risco. O parecer emitido pela Autoridade de Saúde para a escala de severidade é muito extenso e o campo comentário não é suficiente para a inserção de todo o texto. Como proceder? Isso, uma Autoridade de Saúde. A resposta que temos é: o procedimento adequado será a Autoridade de Saúde emitir parecer resumido no portal. E, se ainda assim entender que deve emitir um parecer mais completo, pode enviá-lo por ofício ou e-mail à entidade gestora. E esta, por sua vez, pode dá-lo a conhecer à ERSAR e arquivá-lo, portanto, através do separador ficheiros, e aí fica arquivado no processo. Mas quando a Autoridade de Saúde emitir, portanto, o parecer no portal, tente, por favor, emitir um parecer resumido, portanto, com a sua decisão. Outra questão da matriz do risco. A EAG só consegue associar uma matriz aprovada a uma zona de abastecimento, a um ponto de entrega. A entidade gestora não conseguirá submeter a avaliação do risco no portal se uma matriz do risco aprovada no portal. Este é um pré-requisito. Já hoje, durante o primeiro dia, ontem e hoje, tiveram resposta a esta questão. Realmente, a entidade gestora só consegue prosseguir com o procedimento no portal se tiver uma matriz do risco aprovada. Contudo, basta ter uma que se a entidade gestora for aplicar a todas as suas zonas de abastecimento ou pontos de entrega, porque uma matriz aprovada pode ser associada a mais do que uma zona de abastecimento ou ponto de entrega. Passamos então agora para a etapa do ficheiro
dos perigos e avaliação do risco. As dúvidas são essencialmente sobre o fecheiro Excel, porque no funcionamento do portal é mesmo só importar um fecheiro, não é? Então temos aqui uma questão relevante, assim um bocadinho mais alongada, que é os parâmetros indicadores, diz a entidade, disse-me uma entidade gestora. Os parâmetros indicadores não são perigos por si só, pelo que na lista de perigos, os parâmetros com valor recomendado e os parâmetros indicadores, como o cloro, o pH, a condutividade, turbação, dureza, número de colónias, não deviam ser considerados perigos. Qual é o ponto de vista da ERSAR sobre este assunto? Colocou ainda uma questão. O carbono orgânico total não tem um valor paramétrico nem um valor recomendável fixo, apenas sem alteração normal, como está definido na lei. Portanto, o COT, não é, que é o carbono orgânico total, deve ser incluído ou excluído da avaliação do risco. Sobre este assunto, cumpre a ERSAR recordar a entidade gestora aquele objetivo que ontem já vos expliquei sobre a submissão da avaliação do risco no portal e que está preconizado na legislação, que é a aprovação dos controles do PCQA tem que ser suportada por uma avaliação do risco. E o PCQA inclui esses parâmetros indicadores, os tais parâmetros referidos. E há que tomar uma decisão sobre, portanto, a sua frequência de controle. Por outro lado, importa salientar que alguns dos parâmetros assinalados, destes parâmetros indicadores, assumem especial relevância na perspectiva da aceitabilidade da rejeição da água da torneira, a que a entidade gestora deve prestar maior controle, por forma a controlar outros perigos com impacto direto na saúde pública. Portanto, a decisão dependerá da perspectiva da avaliação do risco efetuada pela entidade gestora, podendo a classificação da severidade a aplicar na matriz do risco não incidir apenas no impacto direto do perigo na saúde. Depende, portanto, das vertentes consideradas na escala de severidade. Já o carbono orgânico total, como todos sabemos, é um parâmetro indicador da presença de matéria orgânica indesejável na água destinada ao consumo humano, com um especial significado, com especial relevância no controle operacional do sistema e, portanto, na monitorização das medidas de controle instaladas para controlar os perigos. Passemos à segunda questão, aqui do fecheiro dos perigos. Os critérios de aceitação utilizados na água bruta podem ser diferentes do valor paramétrico do Decreto-Lei 152 de 2017? E para os parâmetros microbiológicos, posso definir um valor diferente de 0? Sim, com certeza que sim. O fecheiro está preparado para que a entidade gestora submete os dados ao longo de todo o sistema de abastecimento, desde a captação, passando pelo tratamento, reservatórios, rede, até à rede predial, onde estão fixados os valores paramétricos. Portanto, quando a entidade gestora está a submeter os dados da água bruta na captação, pode aí definir o seu critério de aceitação, que pode ser superior, por exemplo, ao valor paramétrico. E os dados, a contabilização dos dados, será feita em função desse valor inserido no critério de aceitação e não em função do valor paramétrico. O fecheiro Excel está preparado para fazer as contas nesse sentido e emite alertas se, portanto, em relação a este aspecto, se a entidade gestora introduzir um valor diferente, as contas, o número de análises são contabilizadas em função desse valor e não do valor paramétrico. A célula do critério de aceitação está assinalada, a rosa. É um erro? Não. Esta validação que nós fizemos aqui no fecheiro Excel serve de alerta à entidade gestora no despiste de eventuais erros que possam ser corrigidos antes da importação do fecheiro para o portal. E este não é um erro. Não é um erro porque o portal não vai validar em função do valor paramétrico. A validação que o portal vai fazer é na contagem do número de análises, portanto, nas colunas seguintes,
se estão bem contadas em função desse valor inserido nessa célula. E há um alerta para a entidade gestora saber, tenho aqui um valor diferente, é mesmo isto que eu quero? Será que me enganei neste valor? Porque o número de análises vão ser contadas a partir daquele valor. É mesmo este valor? Ou é realmente, ou deveria ser o valor paramétrico? Ou há um erro nas vírgulas? Ou há um zero a mais? É um alerta. A entidade gestora deve olhar para esse valor para verificar, porque todas as contagens vão ser efetuadas em função desse valor. E o portal, quando a entidade gestora submeter o fecheiro, não vai, portanto, dar um alerta de erro, porque não é esse rosa não é impeditivo de submissão do fecheiro. Agora, se na folha do âmbito tiver portanto, uma célula assinalada a rosa, aquela tal folha que está ligada à folha da submissão, aí sim tem que ter muito cuidado, porque significa que terá um erro, ou num código de uma captação, ou num código de um ponto de entrega, ou num código de uma zona de abastecimento, e terá que ser corrigido antes de importação, porque é um erro que vai impedir de corrigir, portanto, de importar o fecheiro. Já no fecheiro dos dados da monitorização, aproveito para colocar aqui a resposta, estamos no fecheiro dos perigos, mas no fecheiro dos dados de monitorização, este tipo de alertas são, na sua maioria, erros a corrigir. Aqui a entidade gestora deverá ter um maior cuidado, sob pena de falha na importação, porque a maior parte das células serão devidas ou a códigos ou a contagens mal efetuadas e, portanto, vai dar erro na importação. Outra questão, na coluna existe um ponto de controle no plano de monitorização operacional? Isto é uma coluna que está, portanto, no fecheiro da avaliação do risco. Uma das colunas, a seguir à coluna das medidas de controle, perguntamos, em termos de avaliação do risco, se existe um ponto de controle no plano de monitorização. Etapa, redistribuição, evento perigoso, flutuações de pressão na rede, falta de pressão, justificação derivada de sazonalidade. Nós consideramos que os reservatórios elevados fazem parte da redistribuição e nessa etapa existe ponto de controle. Contudo, as flutuações de pressão poderão ocorrer na redistribuição, ajusando onde não existe ponto de controle. Pergunto se consideramos ou não a existência do ponto de controle, ou seja, se a existência do ponto de controle se refere à etapa em si ou ao evento perigoso. A resposta está na folha de instruções do fecheiro de submissão de perigos. O ponto de controle permite avaliar a eficácia da medida de controle instalada na etapa em análise ou em etapas subsequentes, a qual permite prevenir ou eliminar o risco associado ao perigo ou reduzir a um nível aceitável. Portanto, estará associada à etapa em análise. Sobre a coluna risco significativo. Ontem viram essa coluna, a seguir, portanto, na avaliação do risco, pergunta-se se o risco é significativo. Há aqui uma sugestão para a existência de uma forma em que, a partir de certo valor do risco, o mesmo passará automaticamente a positivo, com a associação a uma célula onde coloquemos o valor da matriz, o qual consideramos que, a partir desse valor, há risco significativo, onde poderíamos compreender esta sugestão e até com uma sinalética de cor, por exemplo, o amarelo, o verde, amarelo e vermelho, que também está na matriz. Isto é desejável, eu também o faria. É uma sugestão muito relevante, não é? Mas eu queria informar que a última versão do template disponibilizado nos fecheiros de apoio já permitiu à entidade gestora fazer este tipo de formatação das células. Portanto, esta sugestão da entidade gestora é relevante e ela já o pode fazer no seu fecheiro, aplicado à sua matriz. Já no template de ERSAR, lamento, mas não conseguimos fazer essa formatação,
porque não temos uma matriz do risco única para o país, não é? Para fazer este tipo de formatação, o fecheiro destina-se a todas as entidades gestoras, não sabemos que matrizes vão ser submetidas e, portanto, era quase impossível fazermos este tipo de informatação. Agora, a entidade gestora pode fazê-lo e até se aconselha a que o faça. Outra questão. No preenchimento do fecheiro, onde se tem que mencionar a existência de ponto de controle, surgiram algumas dúvidas. Sempre que está instalado controle analítico, coloque sim. No caso de ter na monitorização a inspeção visual, também considere como ponto de controle? Sim. Respondemos nós. Sempre que no plano de monitorização operacional tiver um ponto de controle destinado a controlar os perigos avaliados naquela etapa, um ponto de controle que lhe permita avaliar em rotina a eficácia da medida de controle instalada. A inspeção visual pode ser uma medida adequada a determinadas situações cujos registros devem ser avaliados e arquivados pela entidade gestora. A monitorização, acresce dizer que a monitorização operacional pode e deve ir além das análises de verificação da qualidade da água ao longo do sistema de abastecimento. No reporte de informação no portal ERSAR, a entidade gestora não precisa de submeter todos os dados da monitorização operacional, mas sim os que relevam na avaliação do risco efetuada e na fundamentação da proposta dos parâmetros do PCQA. Outra questão relacionada com o fecheiro dos perigos, a entidade diz, na identificação, coloca apenas a medida de controle existente para o evento perigoso, por exemplo, desinfecção. Ou caso exista ainda uma vedação no perímetro de proteção, também considere como medida de controle? Outra entidade gestora perguntou, como se faz quando temos mais do que uma medida de controle para um evento perigoso, perigo? Portanto, a questão está relacionada, é a mesma. Então, temos aqui um esclarecimento. O fecheiro, o preenchimento do fecheiro foi preparado com opções disponíveis em Dropbox e este funcionamento realmente só permite adicionar uma medida de controle a cada linha. É um constrangimento na formatação do Excel. Portanto, para fazer face a este constrangimento, quando necessário, a entidade gestora deve indicar a medida instalada, especificamente instalada para o efeito, que será supostamente a medida instalada que apresenta maior eficácia na mitigação do perigo, que é, com isto queremos dizer, com a eliminação ou redução dos perigos avaliados. Portanto, o objetivo principal é que a entidade gestora identifique naquela célula a medida de controle específica à remoção do perigo identificado e relacionada com os perigos relevantes quando forem identificados na coluna dos perigos relevantes e que, portanto, também estará relacionada com a monitorização dessa medida de controle no plano de monitorização. Contudo, se entender relevante no fecheiro identificar mais do que uma medida de controle, a entidade gestora pode sempre recorrer àquele procedimento de inserir texto copiado de outra célula. Portanto, escreve o texto que pretende com as medidas de controle numa outra célula, faz o copy dessa célula para aquela célula. Em alternativa, pode não, nessa célula, ter só a tal medida de controle mais relevante e na coluna das observações, complementa a informação com a indicação e identificação das outras medidas de controle, também associadas ao controle daquele perigo. Na lista de perigos, agora dos parâmetros PCQA, na avaliação do risco, tentamos que todos os parâmetros PCQA ou parâmetros de água bruta que são exigidos na licença de captação, tivessem um evento associado. No entanto, há muitos parâmetros que são meramente indicadores e que o evento estudado é irrelevante para a área onde a captação está inserida. Mas, como são previstos na legislação, achamos que em alguma etapa da avaliação do risco, estes deveriam ser avaliados. Devemos manter este critério? Sim. Entende-se como correta a abordagem indicada pela entidade gestora.
Recomenda-se que na avaliação do risco, ao longo do sistema, a equipa analise todas as situações, ainda que seja para que fiquem registados os eventos perigosos associados, portanto, a perigos que não são expectáveis para aquele sistema e não são expectáveis àquela data em que a equipa fez, portanto, a avaliação do risco, mas fica registado na avaliação efetuada pela entidade gestora. Acresce que este tipo de avaliação, portanto, como já ontem referi, é importante no caso de haver pedidos de dispensa do controlo, porque é uma informação muito importante para a justificação e fundamentação da entidade gestora. Relativamente à falta de água, coloca-se no fecheiro no tipo de riscos, em outros, e na fundamentação a referência, ou não colocamos nada no tipo de perigo e escrevemos só na fundamentação. Pois complementa. Então, no caso de uma captação em que há falha instrumental, o perigo vai ser a falta de água. Não vai levar a alterações na qualidade da água. Nestes casos, não fazemos nenhuma referência na avaliação dos riscos. A abordagem que temos no fecheiro Excel e que está lá patente, portanto, nas listas de validação, é que a falta de água não deve ser considerada como um perigo para a saúde, com impacto direto na saúde, mas sim como um evento perigoso que pode introduzir outros perigos na água. Portanto, para avaliar as faltas de água, a entidade gestora deve identificá-la como um evento perigoso e, na coluna dos perigos, identificar que tipo de perigos pode introduzir a falta de água. Outra questão relacionada com a coluna da medida de controle. Dizem que não existe opção sem medida de controle instalada. O espaço fica assim vazio, podendo ocorrer esquecimento ou preenchimento de algumas células em que essa medida existe. Efetivamente, o fecheiro não tem opção. Nas listagens nós não incluímos sem medida de controle instalada. A célula vai ficar, portanto, não preenchida e em branco. É esta a opção. Atualmente, a entidade gestora deve deixar a célula em branco. No futuro, a ERSAR pode ponderar acrescentar esta sugestão à lista de validação, aquela lista que está no fecheiro da base de dados. Podemos acrescentar uma opção que seja sem medida de controle instalada, mas acrescentaremos caso venha a manifestar-se relevante para as entidades gestoras e para a ERSAR, não só porque agora uma entidade gestora o fez. Vamos, decorrente desta primeira experiência, depois podemos rever então estas listagens e vir a introduzir esta sugestão. Sobre as medidas de controle, aproveitamos aqui para clarificar que a respectiva coluna questiona qual a medida de controle instalada na etapa ou etapa subsequente. Ora, se a medida de controle está instalada numa etapa precedente à etapa em avaliação, é nessa etapa precedente em que a medida de controle está instalada que deve ser feita a devida análise e não em etapa subsequente. Já detectámos algumas falhas em relação a este aspecto e por isso é que deixamos aqui esta nota. Medidas de controle que temos e não estão na lista da ERSAR. Como fazemos? Exemplo, possibilidade de captar a diferentes níveis. Redundância de equipamentos. Se relevante, a entidade gestora pode acrescentar a medida de controle como texto, como já referi anteriormente, através de copiar e colar, portanto, copiar o texto e colar na célula. Esta célula vai ficar assinalada a vermelho, rosa, com um alerta, mas não vai ser impeditivo de submissão. No futuro, decorrente mais uma vez desta experiência, vamos ver se há necessidade de incluir, portanto, medidas de controlo na lista. Mas teremos que avaliar se realmente ela é muito utilizada pelas entidades gestoras, se não existe lá alguma medida de controle, alguma medida de controle pode incluir essa e percebemos qual vai ser a melhor designação para o efeito, uma designação mais abrangente, perceptível. Portanto, a esta entidade gestora nós apelamos que, em primeiro lugar,
pondere qual das medidas de controle listadas pode estar relacionado com o pretendido na avaliação. E também queremos recordar que no separador de documentos identifica-se um registro. Há um separador de documentos que lista, portanto, os documentos que podem suportar a avaliação de risco. E há lá um registro que diz identificação das medidas de controle instaladas para mitigar o risco. E aí, nesse documento, a entidade gestora pode, portanto, inserir uma explicação da medida de controle identificada no Excel reportada à ERSAR quando necessário. Selecionou uma ou outra, mas neste documento pode clarificar melhor, portanto, a que se refere. Ou até mesmo numa coluna das observações. Nas medidas de controle que falam em etapas subsequentes, considera-se apenas outras etapas dentro da mesma componente ou podem ser etapas de componentes ajusante. Por exemplo, pode considerar-se que o tratamento nas ETAs é uma medida de controle quando estamos a avaliar eventos perigosos na origem e captação. Sim, claro, podem ser etapas na mesma componente ou outras componentes ajusando. Na avaliação do risco da captação, quando perguntamos se existe uma medida de controle nesta etapa ou na etapa subsequente. E aí, se eu tenho, por exemplo, um evento com perigos microbiológicos associados, posso dizer que tenho, numa etapa subsequente, a desinfecção da água. Uma questão relacionada com o separador âmbito. Neste separador é apenas para se listar todas as origens, ETAs, pontos de entregas, EA, sem necessidade de interligação entre si, ou é necessário preencher em linha associando as origens aos pontos de entregas? Já ontem eu respondi quando eu expliquei esta folha. Não tem qualquer relação umas colunas com as outras. Só tem que lá estar todas listadas em cada coluna. Outra questão. Na avaliação do risco, às vezes fico na dúvida da atribuição do mesmo. No caso da severidade, é atribuído ao tipo de perigo existente, no entanto, no caso da probabilidade, por exemplo, por vezes surgem-me dúvidas. No caso da falta de desinfecção dos perigos ao microbiológico, a avaliação da probabilidade é feita em relação ao evento perigoso ou ao tipo de perigo para aquele evento. Por exemplo, num reservatório, a falta de cloro até pode ser persistente, mas não haver incumprimentos de micro-organismos. Se bem percebi a questão, a resposta é: a entidade gestora deverá avaliar a probabilidade, tendo em conta os dados de ocorrência do perigo na água tratada devido ao evento perigoso. Por exemplo, à falha da medida de controle. Imaginemos, houve uma falha na desinfecção, como diz, mas não houve ocorrência de micro-organismos. A entidade gestora deve ter em conta a ocorrência de perigos na água tratada. Se não houve ocorrência de perigos na água tratada, é isso que deve ser tido em conta na avaliação da probabilidade. Nas etapas rede de adução, reservatórios ou recoloragem, como se faz para os pontos de entrega que têm vários sistemas, adutores, reservatórios, recoloragem, amontante? Considera-se a pior situação ou o adutor, reservatórios, recoloragem imediatamente a montante do ponto de entrega? Na avaliação do risco, a equipa deve avaliar todas as infraestruturas a montante do ponto de entrega. A decisão de diferenciar ou detalhar no fecheiro, que vai implicar mais ou menos linhas, dependerá do fluxograma da entidade gestora e, claro, dos resultados obtidos na avaliação do risco. Se o resultado do risco associado ao perigo e evento perigoso, né, ao perigo associado ao evento perigoso, for o mesmo, portanto, se o risco for o mesmo, para, por exemplo, todos os reservatórios, a entidade gestora pode decidir não identificar os diferentes reservatórios lá no fecheiro e evita assim a repetição de linhas. Pode ter só reservatórios, numa aquelas colunas opcionais que colocamos no início, se quiser, até pode pôr os códigos dos reservatórios que estão abrangidos,
Nas do início, na do final, nas observações, tem colunas opcionais para para detalhar o texto que pretender. Portanto, se pretender, portanto, ela pode ter uma linha única, reservatórios, e para aquele evento perigoso e perigos, avaliar o risco, desde que o risco seja igual. Agora, se a entidade gestora, para um determinado reservatório, ou até para grupos de reservatórios do mesmo sistema, chegar o resultado do risco for diferente, aí deve criar uma linha para esse reservatório específico e identificá-lo, por exemplo, na coluna opcional, ou mesmo para grupos de reservatórios. Tudo depende, portanto, do resultado do risco e da pretensão da entidade gestora, se preferir, que não fecheiro também de trabalho, em rotina, se preferir lá ter todos os reservatórios listados, assim seja. O fecheiro Excel permite fazermos filtros ao que nós pretendemos. Questão. Na lista de eventos perigosos, existem alguns muito semelhantes e não se entende bem a diferença. Exemplos. Tem aqui estes exemplos. Eventos meteorológicos, sismos, cheias e chuva intensa e inundação. Portanto, a entidade gestora gostava de perceber qual é a diferença. Falha instrumental, monitorização online, telegestão, calibração, com falta de calibração e verificação do equipamento de medição. Problemas na carga hidráulica com variações do fluxo de caudal. O que é que significa ter tratamento insuficiente? O que é que podemos responder à entidade gestora? A escolha dependerá do grau de detalhe que a entidade gestora pretende aplicar na avaliação do risco. Podem ter, no nosso entendimento, estes eventos podem ter interpretações diferentes e devem ser relacionados com o funcionamento da etapa em avaliação. Ora, veja-se um exemplo. Na nossa percepção, chuva intensa pode ser utilizada em situações regulares, anualmente, em rotina, portanto, para a época de chuva. Muitas vezes acontece, entidades gestoras que têm todos os anos, no inverno, na época de chuva intensa, têm determinados eventos no seu sistema que introduz perigos na água, em condições de rotina. Já eventos meteorológicos, sismos e cheias, são aplicados mais a eventos extremos e situações de emergência, que vai remeter a entidade gestora para um plano de emergência. Portanto, aqui nós entendemos que são diferentes. No segundo caso da falha instrumental, por exemplo, o tratamento de um evento relacionado com avarias está mais relacionado com a manutenção do equipamento e entendemos que é diferente de um evento relacionado com falhas na calibração, que pode dar riscos diferentes, a probabilidade é diferente, portanto pode dar riscos diferentes e podem ser tratados, portanto, especificamente. O que é que sugerimos? É que, de modo a evitar interpretações incorretas quando está a fazer a avaliação do risco deste tipo de evento perigoso, a entidade gestora pode sempre clarificar a situação na coluna de justificação sobre o que é que entende por aquele evento perigoso, não é? Outra questão. Um evento que não se saiba ao certo, o tipo de perigo que pode surgir ou que selecionamos. Por exemplo, os atos de vandalismo. Não se coloca sequer o grupo de parâmetros e pomos 5 na severidade? A resposta é que a decisão caberá à equipa avaliação do risco. A equipa aqui é que deve avaliar todos os dados que tem e decidir. Decidir com os fundamentos possíveis a partir dos dados disponíveis, claro. Podemos dizer é que, aplicando o princípio da precaução, em caso de dúvida, aplicar o pior cenário com a severidade máxima. Nas folhas da avaliação do risco do fecheiro, se não preencher os dados normalmente, usando, portanto, as drop list, mas sim recorrer à cópia de dados de outro fecheiro, que cuidados deve ter? Já ontem explicámos, e esta é uma questão muito relevante. Voltamos a recordar que, para correr bem, a cópia dos dados deve ser feita coluna a coluna, porque o fecheiro está formatado, tem validações por trás em algumas colunas
e fazer cópias para um fecheiro deste tipo, para correr bem, copiando colunas, a coluna, isto vai correr bem melhor. As células ficarão assinaladas a vermelho como alerta. No fecheiro dos perigos, nas folhas da avaliação do risco, não tem grandes implicações ter esses alertas. Significa que a entidade gestora, portanto, não preencheu normalmente e, portanto, teremos que ter ali uma atenção especial. Primeiro, a entidade gestora, que deve verificar se não existem erros nos códigos das captações, dos pontos de entrega, das zonas de abastecimento e nas designações de parâmetros, que podem trazer dúvidas, né? E depois, claro, verificar também se está a utilizar as designações das listas de validação conforme indicadas no fecheiro base de dados e que se pretende que sejam utilizadas por forma a harmonizarmos, portanto, a base de dados. Quais os critérios em conta para solicitar a dispensa de controle de parâmetros no PCQA? E esta é a única pergunta que temos em relação ao fecheiro de parâmetros PCQA, porque ele é um fecheiro muito simples, ele é extraído do portal e depois é mesmo só alterar a coluna dos controles. Ontem já explicámos quais é que eram os critérios, está na resposta anterior e está aqui novamente, eu vou passar à frente para não perder tempo, são estes os critérios. Estou a tentar submeter o fecheiro de dados de monitorização, mas sem sucesso. E agora passamos para o fecheiro de dados de monitorização, um fecheiro que as entidades gestoras estão a trabalhar agora e sobre o qual nos têm chegado mais dúvidas. Mais dúvidas porque pode falhar muitas vezes na importação para o portal. E neste caso falhou, sem sucesso. A aplicação diz que o fecheiro apresenta erros, mas os erros referem-se a linhas que não estão preenchidas, diz a entidade gestora. E o que é que nós respondemos? O erro reportado pelo portal está correto, é isso mesmo. Está lá escrito na folha de instruções, a negrito. A entidade gestora deve ler a folha de instruções para evitar estas perdas de tempo na importação. É importante, antes de submeter o fecheiro, que tanto dos dados de monitorização como no fecheiro dos perigos, as primeiras folhas da submissão só devem prosseguir com as linhas preenchidas. Depois de preenchido, depois de verificado que corresponde realmente ao que a entidade gestora pretende e que inseriu, portanto, na folha do âmbito, a entidade gestora elimina as linhas em branco. Aquelas linhas que estão sem informação, basta selecioná-las todinhas, eliminar e antes da importação. Esta regra está escrita nas instruções dos fecheiros e, portanto, estas instruções têm que ter uma leitura mais atenta. Sobre estes fecheiros, temos aqui um caso recente e aproveito já aqui o alerta para o fazer, que é no cuidado das entidades gestoras quando estão a preparar o fecheiro para submeter no portal. Esta folha quando se utilizarem os templates RSAR, a entidade gestora deve importar o fecheiro com todas as folhas que lá estão. Não elimine folhas, as outras folhas, e deixe só a folha da submissão. E isto, por exemplo, foi um caso de uma entidade gestora que, no fecheiro dos dados de monitorização, importou os dados apenas com a primeira folha da submissão e eliminou a folha das instruções e a folha onde se introduziam os dados. Mas o que é que essa entidade gestora? Poderia não ter problema, mas não se podem esquecer que a primeira folha dos dados da submissão tem fórmulas por trás que está ligada à terceira folha, à folha onde ela insere os dados, está linkado, é onde vai ler os dados e está preparado assim. Ora, quando a entidade gestora quebrou, portanto, apagou a folha onde ela inseriu os dados, na primeira folha, não sei qual foi o procedimento daquela entidade gestora, o Excel criou-lhe um link para o seu computador, onde estava a ler, ela fez isto no seu computador, preparou o fecheiro, gravou-o com certeza ali e por trás da fórmula o Excel criou um link para o computador e não para a folha do mesmo fecheiro. E a entidade gestora importou esse fecheiro para o portal. Conseguiu importar com sucesso, só que depois o portal, esses dados,
não aparecem visíveis na aplicação em front office, nas pesquisas. É um erro, é um problema que está ali, porque a entidade está ali. Porquê? Porque naquela folha as formas estão ligadas a um computador que o portal não conhece e não estão no mesmo fecheiro. Portanto, se a entidade gestora utilizar o template RSAR, ou mesmo que use outros templates, deve ter atenção aos links que estão por trás das células da folha da submissão. Não pode ter links ligados a computadores da entidade gestora. Temos aqui uma outra questão. No fecheiro de submissão, portanto, os dados da monitorização, podemos introduzir os dados como se apresenta no quadro abaixo. Diz a entidade gestora, os últimos 5 anos. Ou tem que ser separadamente por ano, por cada parâmetro. Ora, esta entidade gestora ficou na dúvida, pretendia, portanto, fazer esta análise estatística dos dados logo para 5 anos, não ter uma linha por cada ano. Não, o fecheiro não está preparado assim. Aliás, há uma validação do portal que na coluna do ano ele vai ler que o ano tem aqueles 4 dígitos e são anos anteriores. Se a entidade gestora, por exemplo, hoje tentar importar um fecheiro com dados do ano 2022, o portal dá uma mensagem de alerta de erro. O ano 2022 não pode ser, meus caros, pois ainda não foi possível fazer análise do ano 22, que ele ainda não começou. E, portanto, o portal também tem uma validação para aquela célula do ano e vai ser só um ano específico. Isto porquê? Porque realmente o que pretendemos é que a entidade gestora insira os dados por ano. Os dados obtidos, portanto, a partir do total das análises realizadas, por parâmetro e ponto de controle controlado por cada captação ou zona de abastecimento. Na apreciação dos dados, tanto a entidade gestora como a ERSAR deve, portanto, conseguir avaliar a variabilidade de tendências por parâmetro, pelo menos ao longo do sistema de abastecimento e ao longo do ano e ao longo dos anos. Agora, também aproveitamos aqui esta resposta para deixar a mensagem de que o carregamento do fecheiro no portal pode ser importado por ano. Não tem que importar logo os anos todos dos dados. Podem importar um ano com um novo fecheiro, depois podem importar no outro fecheiro outro ano, uma vez que os dados serão cumulativos no portal. Já explicamos no primeiro dia que, portanto, o portal vai ler, serão cumulativos e quando fizerem as pesquisas terão lá todos os dados. E isto está explicado na folha de instruções do fecheiro. No caso de uma entidade gestora em baixa, com água exclusivamente comprada, os valores do PCQA e controle operacional são considerados como ponto de controle de redistribuição ou rede predial. Os pontos de controle têm tipologia, né? E esta é uma tipologia que está lá nos pontos de controle. Começa captação, a tipologia é captação, entrada da ETA, entrada do tratamento, saída da ETA, reservatórios, rede de adoção, rede de distribuição ou rede predial. A entidade gestora pergunta, eu sou uma entidade gestora em baixa, só tenho rede de distribuição, então os meus pontos de controle são considerados o quê? Rede de distribuição ou rede predial? A classificação dos pontos de controle depende, como já expliquei, da localização no sistema, independentemente do tipo de entidade gestora. Portanto, no ponto de controle rede de distribuição, deve avaliar-se as análises efetuadas em amostras escolhidas na rede pública, gerida pela entidade gestora. Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, chafariz, marcos de incêndio, tubagens, né, da rede de distribuição, onde as entidades gestoras prevêem torneios para colher amostras, reservatório, se tiver reservatórios. E pela sua relevância, os reservatórios estão tipificados em separado da rede de distribuição. Relevância para a avaliação do risco. No ponto de controle da rede predial, a entidade gestora, esta entidade gestora deve considerar as amostras escolhidas nas torneiras da rede predial de edifícios cuja responsabilidade é do proprietário ou dos clientes, né? Ou então edifícios da própria entidade gestora, em que a entidade gestora é proprietária, por exemplo, a Câmara Municipal, os estaleiros também são redes prediais, onde os trabalhadores bebem água.
No fecheiro de submissão dos dados, pergunta uma entidade gestora, tem que preencher todas as colunas do número de análises, por exemplo, o número de análises inferior a 30%, o número de análises inferior a 60% e as superiores a 60% do VP e entre o VP? Sim, tem que preencher todo o número de análises. Aliás, uma das regras é que tem que preencher todas as células, não pode haver células em branco. E sobre, especificamente, estas 3 colunas, temos que salientar a sua importância, por serem as colunas relativas à avaliação do cumprimento dos critérios fixados no anexo 2 do Decreto-Lei. E na folha de instruções, nós temos estas instruções, devem estar preenchidas todas as células. Devem estar preenchidas todas as células. Uma célula com um erro no dado introduzido, que poderá ser impeditivo de submissão, aparecerá sombreada a rosa pela validação automática efetuada pelo Excel, de forma a que a entidade gestora verifique e corrija o valor antes de submissão do fecheiro no portal ERSAR. E uma célula em branco vai ficar assinalada a rosa, se utilizarem o fecheiro template ERSAR. E este fecheiro template ERSAR foi preparado para vos ajudar na preparação disto, para vos ajudar na preparação do fecheiro a submeter, evitar erros de submissão e aumentar aqui, com certeza, a fiabilidade desta base de dados. Outra nota importante sobre o preenchimento deste fecheiro é os dados dos números das análises, a validação de erros nos dados, portanto, nas células sombreadas rosa, é efetuada pelo Excel depois de preenchidas todas as colunas. As células vão ficando a rosa e só depois de preenchidas todas as colunas, porque aí só no final é que o Excel tem todos os dados e vai avaliar se realmente existe aquilo é erro ou não é erro. E então, no final, uma célula que está assinalada a rosa pode deixar de ser erro. Na coluna causas prováveis do fecheiro dos dados da monitorização, portanto, causas prováveis associadas a incumprimentos, diz a entidade gestora e bem, que pode existir no mesmo ano vários incumprimentos com diferentes causas. O fecheiro apenas permite a identificação de uma causa para um ano inteiro de resultados. É verdade. Outra limitação devido é um fecheiro que se criou validações com drop lists, com Dropbox, como é que se chamam, com listas de validação e que utilizando aquela formatação não é possível selecionarmos mais do que uma causa. Da mesma maneira que também não conseguimos utilizar no fecheiro dos perigos mais do que uma medida de controle. É uma limitação. Contudo, a entidade gestora pode adicionar um texto com a indicação das diferentes causas por via da cópia de texto a colar na célula. É aquele truque, já disse há bocadinho, escreve o texto numa outra célula, copia a célula e coloca naquela célula. A célula vai ficar a rosa, porque a entidade gestora não usou a drop list que lá estava. É um alerta. Deixa lá ver se a entidade gestora usou outra drop list que ela escreveu aqui. Mas isto é só um alerta. Esta coluna, como está explicado nas instruções do fecheiro, não é impeditiva de submissão no portal. Não tem problema que esta célula fique a rosa. Mas se não quer ter essa célula a rosa, tem uma alternativa. A entidade gestora, portanto, pode adicionar essas causas ou outros esclarecimentos na coluna observações, na coluna final observações que tem no fecheiro, e assim a informação fica mais completa. Como proceder quando os dados da monitorização das captações são referentes apenas à mistura de água bruta? Por vezes temos captações com códigos diferentes, mas a monitorização da qualidade da água é feita na mistura, não existindo código para a mistura, como fazemos no fecheiro. Ora bem, nós só temos códigos para as captações, né? Não temos um código para uma mistura de água de captações. O que é que podemos dizer? No caso de mistura de água bruta de diferentes captações, há aqui uns lapisinhos no texto que temos que corrigir isto antes de publicar. Isto
foi passado, né, a fazermos aqui fax de coisas chegadas recentemente. No caso de mistura de água bruta de diferentes captações, o ponto de controle deve ser à entrada da ETA ou até à entrada da etapa do tratamento, portanto, porque refere-se à água bruta, depende do sistema, não é? Portanto, neste caso, ele deve ser associado ao código do ponto de entrega ou ao código de uma ZA, abastecida pela ETA, não à captação. No fecheiro Excel, portanto, nestes casos, quando temos uma análise da água bruta, mas que é a mistura da água bruta, podemos entender que esta mistura até já pode ser uma etapa de tratamento. A água já não corresponde à água bruta da captação A ou da captação B, mas à mistura da água da captação A mais a captação B. Portanto, aí vamos associar ao código do ponto de entrega ou ao código da zona de abastecimento, e não ao código da captação. O código da captação normalmente deve ser associado apenas a pontos de controle da captação ou, eventualmente, à entrada da ETA, se tiver só uma captação no sistema, em que corresponde exatamente, portanto, à água bruta daquela captação. Pronto, está aqui, já vos expliquei. Outra nota que tem aqui no final é: vejamos que atualmente o portal ainda não atribui códigos às ETAs configurados no portal. Assim, nesta fase, para alguns sistemas, carece de avaliar-se a necessidade de repetir os dados dos pontos de controle da ETA em todos os pontos de entrega servidos pela mesma ETA. Em caso de dúvida, a entidade gestora pode acrescentar esclarecimentos na última coluna. Estas respostas vão ficar todas convosco e podem ler com mais atenção. Também sobre os dados da monitorização. No caso dos reservatórios, na coluna Designação da captação, ZAPE, devemos colocar o ponto de entrega a que geograficamente pertence esse reservatório. No caso em que os reservatórios também são pontos de entrega, devem ser inseridos no ponto de entrega como adoção ou à parte como reservatório. E ainda pergunta: no caso em que um ponto de entrega tem 2 reservatórios, os resultados apresentam-se aglomerados? Respondemos sim. Os reservatórios localizados na rede de adoção devem ser associados ao código do ponto de entrega, no caso de uma entidade gestora em alta, e inseridos como reservatórios. É esta a opção que está na drop list. No caso de pontos de controle em reservatórios da rede da entidade gestora em baixa, estes devem ser inseridos como reservatórios associados ao código da zona de abastecimento. Os dados devem ser tratados por tipo de ponto de controle, portanto, para o aglomerado dos reservatórios existentes na zona de abastecimento ou num ponto de entrega. O que é que eu quero dizer isto? A entidade gestora, por exemplo, a entidade gestora faz ao longo do ano, fez Escherichia coli, tem no seu plano de utilização operacional, fazer Escherichia coli mensalmente em cada reservatório. Neste caso, se eu seleciono o ponto de controle reservatórios, eu vou contabilizar todas as análises de Escherichia coli feitas naquele ano a todos os reservatórios. Se eu tenho 2 reservatórios e fui mensalmente, eu vou ter 20 análises de Escherichia coli, 12 de cada reservatório, e devem ser contabilizadas no mesmo ponto de controle, na mesma linha. O fecheiro não permite inserção de linhas, pois não. Como se faz? Comparamos com diferentes valores paramétricos ou critérios de aceitação. Por exemplo, a aprovação à saída da ETA é diferente da adoção. Aqui o que a entidade gestora quer dizer é o valor paramétrico à saída da ETA na legislação está definido com um valor paramétrico diferente do ponto de entrega ou diferente da torneira do consumidor. Quando o ponto de controle é diferente, deve ser contabilizado noutra linha? Sim,
Em cada linha devem ser contabilizadas as análises de ponto de controle de tipologia diferente. E a tipologia está indicada naquelas drop list. Depende da etapa do sistema, a tipologia é diferente. Portanto, se o critério de aceitação é diferente, a entidade gestora para aquela etapa, para aquela tipologia de ponto de controle, deve ter uma linha específica, porque as análises devem ser contabilizadas em função daquele ponto de controle e daquele critério de aceitação ao valor paramétrico. Portanto, é uma linha específica para a tipologia de ponto de controle e critério de aceitação. Por forma a garantir o mínimo de erros na importação, as fórmulas do fecheiro estão protegidas de alteração, não permitindo, por isso, inserção de linhas. Esta custa-nos tanto. Custa-nos tanto estar a disponibilizarmos o fecheiro protegido. Gostaríamos que as entidades gestoras não tivessem o fecheiro protegido para o manusearem mais facilmente, mais livremente. Mas, então, nos fecheiros dos dados de monitorização, seria o mesmo que não terem um template ERSAR, porque da nossa experiência seriam introduzidos tantos erros, que haveria tantas percas de tempo entre as entidades gestoras e a ERSAR e não viria a ajudar nada ao processo. Portanto, esta proteção do fecheiros é do interesse da entidade gestora, não é? É da entidade gestora para a fiabilidade dos dados e também da ERSAR quando tiver que apreciar esses dados e tratá-los. O que podemos sugerir é que, para facilitar o preenchimento, a entidade gestora pode copiar, como já disse, coluna a coluna, os dados do outro fecheiro para as colunas a preencher neste fecheiro. Se houver erros, elas ficam assinaladas, a cor diferente como alerta. A entidade gestora deve avaliar os alertas, depois de preenchido toda a linha e proceder à correção dos erros, principalmente aqueles que são impeditivos de importação no portal. E as regras de validação de cada célula, portanto, cada coluna, digamos assim, de cada coluna, elas estão todas explicadas na folha de instruções do fecheiro de dados de monitorização. Outra questão. Em relação aos pontos de controle, sabemos que temos que introduzir os dados do PCQA e do controle operacional. Também temos que contabilizar os dados conhecidos da vigilância sanitária, dados que são fornecidos pela Autoridade de Saúde, com certeza. O que temos a dizer é que o fecheiro Excel foi construído para a entidade gestora inserir os dados por ponto de controle e de acordo com as opções da tipologia que está na lista, portanto, indicada na drop list. Portanto, sem diferenciar se os dados são do controle operacional, do PCQA ou da vigilância sanitária. Os dados são referentes àquele ponto de controle, daquela zona de abastecimento, daquele ano, com aquele critério de aceitação. E não se é um dado do controle operacional ou do PCQA. Se eu, para aquele ponto de controle, para aquele parâmetro e para aquele ano, eu tenho dados do controle operacional, tenho dados do PCQA e da vigilância sanitária, eu devo contabilizá-los todos, principalmente se são relevantes para o objetivo, portanto, da avaliação do risco. Em relação a especificar se considerou só a análise do PCQA, se também tem do controle operacional, se é da vigilância sanitária, se a entidade gestora entender relevante ter o fecheiro com essa clarificação, pode sempre na coluna observações adicionar uma nota a dizer que, por exemplo, que foram incluídos dados da vigilância sanitária. E esses dados também são e devem ser utilizados para a avaliação do risco. Na preparação dos dados da monitorização, posso utilizar os dados da aplicação IDQA do portal ERSAR? Claro que sim, é uma fonte de informação, o IDQA, uma fonte de informação fiável, não é? Validada pelos técnicos da ERSAR anualmente. No IDQA, a entidade gestora pode exportar o relatório parâmetros, onde vai encontrar por zona de abastecimento ao ponto de entrega a análise estatística daqueles critérios que estão no fecheiro dos dados de monitorização, os mesmos critérios, aquelas colunas. E só que tem os dados, portanto, aquela análise estatística é referente, portanto,
aos dados apenas do PCQA, né? Ora, neste caso, a entidade gestora deve avaliá-los em conjunto com outros dados obtidos na rede predial ou no ponto de entrega, se for uma entidade gestora em alta. Avaliá-los no conjunto do plano de monitorização operacional da vigilância sanitária. Isto está relacionado com a questão anterior. Portanto, aqueles valores só se aplicam diretamente para a aplicação dos dados de monitorização se a entidade gestora não tiver qualquer controle além do PCQA. Nem da vigilância sanitária, nem da monitorização operacional, aí sim corresponde aos dados do IDQA. Contudo, quando a entidade gestora utilizar esse ficheiro, exportar esse ficheiro do IDQA, chamamos a atenção que a entidade gestora tem disponível um relatório global e um relatório parâmetros. O relatório parâmetros tem os dados das análises efetuadas pela entidade gestora. Portanto, se for uma entidade gestora em baixa com pontos de entrega, a entidade gestora tem aí só as suas análises. O relatório global tem também as análises aos parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta no ponto de entrega que abastece a zona de abastecimento em baixa. Portanto, não são só os dados da entidade gestora, mas tem mais informação, que tem os parâmetros conservativos, que a entidade gestora pode querer ter em atenção na sua avaliação do risco. E agora, aqui, em relação aos dados de monitorização, temos que chamar a atenção para alguns erros, dificuldades que as entidades gestoras têm tido. Estes ficheiros, quando são exportados do IDQA, os valores que vêm nas células, eles estão formatados como texto. E no nosso ficheiro Excel, para que sejam feitas as validações corretamente, os valores têm que ser formatados com número. Portanto, a entidade gestora, antes de fazer a cópia desses valores para o ficheiro do template dos dados de monitorização, deve ir à coluna dos valores e formatar o valor para número. E convém fazê-lo antes de passar para outra. É mais fácil o processo, porque se não o fizer, vai ter que o fazer no template dos dados de monitorização e também se faz, mas pode ser um bocadinho mais complicado. E outra questão é que este ficheiro do IDQA, em relação ao valor mínimo e máximo das análises efetuadas, ele tem, quando o mínimo ou o máximo são referentes ao limite de quantificação, eles têm o valor precedido do sinal inferior. Em alguns casos, por exemplo, no cheiro e no sabor, tem o sinal superior a um determinado valor. Então, a entidade gestora tem que ter o cuidado de retirar esses sinais antes de passar para o ficheiro Excel, porque no ficheiro Excel, para que o ficheiro Excel faça a validação e também o portal ERSAR, os valores dos mínimos e máximos não devem ter o sinal associado. Portanto, a entidade gestora tem que tirar esse sinal, caso contrário não tem a validação e não consegue importar. Estas instruções estão todas, refiro mais uma vez, portanto, escritas na folha das instruções. E agora tenho aqui uma pergunta, que já é mais para o futuro. Esta já é com mais visão. Com que periodicidade deve atualizar os dados da monitorização no portal ERSAR? O que temos a dizer aqui é o seguinte: a entidade gestora deve atualizar os dados sempre que submeta uma avaliação do risco à apreciação da ERSAR, ou sempre que seja solicitado pela ERSAR, que o pode fazer, por exemplo, se for relevante, ter dados no âmbito da apreciação anual dos PCQAs ou no acompanhamento de situações de incumprimento dos valores paramétricos. Peço desculpa que tenho aqui. Veja-se que esta tenho aqui uma mensagem, um alerta para vos dizer que faltam 15 minutos para abrirmos o chat para poderem ainda colocar mais questões. Vejam lá, depois de eu ler aqui tantas questões, será que ainda subsistem dúvidas? Pensem nelas, porque dentro de 15 minutos terão a oportunidade de hoje as colocarem. Não sei se teremos a oportunidade de dar resposta, espero que sim, mas pelo menos de sistematizar essas dúvidas, sim. Portanto, deixem-me acabar de
preparem-se, porque dentro de 15 minutos podem colocar mais dúvidas. Mas vamos acabar estas dúvidas até ao fim, porque se calhar até tenho aqui mais uma outra questão que vai responder a dúvidas que ainda não respondi. Já não tenho muitos slides. Portanto, a G estava eu a dizer que, em relação à atualização do fecheiro dos dados de monitorização no portal ERSAR, a entidade gestora deve atualizar os dados sempre que submete uma avaliação do risco à apreciação da ERSAR. É óbvio, não é? Faz no início e se tiver necessidade de suspender a avaliação do risco porque houve alterações de configuração no sistema, aí deve atualizar os seus dados. Mas também pode haver necessidade de atualizar se a ERSAR o solicitar. E no futuro, isto pode ser muito importante. Esta fonte de informação, esta base de dados é muito importante, por exemplo, no âmbito da apreciação anual dos PCQAs ou no acompanhamento de situações de incremento dos valores paramétricos. Vejas que é uma base de dados estatística dos planos de monitorização operacional, daqueles planos que estão definidos como obrigatórios no diploma legal. E estes dados permitem a caracterização da qualidade da água ao longo do sistema de abastecimento. No PCQA nós temos só a água tratada e aqui nós temos desde a captação ao longo do tratamento da rede, a distribuição até a rede predial. E, portanto, é uma base de dados a utilizar pela entidade gestora na sua rotina e pela ERSAR sempre que necessário. A análise dos dados, volto a repetir, já disse isto várias vezes, vai-nos permitir avaliar variabilidades e tendências de perigos na água, vai-nos permitir validar a eficácia do tratamento instalado, vai-nos permitir recolher ali necessidades de instalação de medidas de controle ou até a revisão dos planos de monitorização e do PCQA. E agora, esta foi a última questão que eu, portanto, inseri aqui como pergunta frequente. Entretanto, está aqui uma etapa, tenho aqui mais 2 ou 3 questões que inseri decorrente, portanto, daquelas questões, dúvidas que vocês colocaram na fase de inscrição nesta ação de capacitação. Não foram muitas, em 600 e tal inscritos, se calhar tivemos 30 e tal questões, portanto isto em termos de percentagem é muito baixa. O que é que isto pode significar? O tempo dirá. E tivemos algumas questões muito específicas relacionadas com a transição da gestão de sistemas para as novas entidades gestoras que vão começar agora a operar. Neste caso, não estou aqui a dar a resposta porque não faria sentido. Poderíamos estar a dar uma orientação não adequada ou até errada. E neste caso, sugerimos que essas entidades gestoras entrem em contato direto com o técnico da ERSAR, como sempre as entidades gestoras fazem, e para que sejam, portanto, devidamente orientadas no seu caso. Tivemos uma questão relacionada também com a avaliação do risco, que foi específica dentro deste âmbito, portanto, que estamos a tratar, que é o reporte de informação da avaliação do risco no portal ERSAR, é isto que nós estamos aqui a tratar nesta ação de capacitação, convém salientar isto. E uma das questões foi: o fornecimento de água é feito em alta e as captações estão inativas e não estão no PCQA. É necessário fazer a avaliação do risco. A avaliação do risco, dizemos nós, aplica-se às infraestruturas associadas aos pontos de entrega e às zonas de abastecimento dos PCQAs aprovados. Já várias vezes ao longo da ação nós dissemos, sempre estes ficheiros, e quando se submeterem, esta informação tem que ser rastreada ao PCQA aprovado, aos códigos das captações, aos códigos da rede de adoção, portanto, aos códigos das captações, aos códigos dos pontos de entrega, aos códigos das zonas de abastecimento e, portanto, a avaliação do risco aplica-se às infraestruturas que estão associadas a estes códigos, que são geridos pela entidade gestora.
Se a entidade gestora não tem captações, não vai fazer a avaliação do risco na captação, nem da ETA, nem da rede de distribuição. Mas se é uma entidade gestora em baixa, com reservatórios, rede de distribuição e rede predial, vai fazer a avaliação do risco, portanto, das componentes que gera. Se não tiver reservatórios, não inclui. Se tiver só rede de distribuição e rede predial, faz a avaliação do risco para a rede de distribuição e a rede predial. Muito mais facilitada o seu trabalho de avaliação do risco. De que forma uma entidade gestora, com um plano de segurança da água, pode incorporar a sua avaliação do risco nos ficheiros ERSAR, nomeadamente no que respeita a eventos inexistentes ou perigos detalhados, escritos de forma diferente? Podemos apresentar a avaliação de risco noutro formato que não aquele disponibilizado pela ERSAR? Esta questão está respondida na folha de instruções do ficheiro da submissão de perigos. A entidade gestora deverá adaptar a sua informação aos ficheiros disponibilizados pela ERSAR. Se tem outro tipo de eventos, se tem descritos outra descrição aos seus eventos, portanto, deve adaptá-lo aos ficheiros disponibilizados pela ERSAR. Voltamos a recordar que os ficheiros, portanto, estes ficheiros criados para a base de dados da regulação, do ciclo anual de regulação da qualidade da água em Portugal, foram preparados com o objetivo de facilitar a tarefa de submissão pela entidade gestora, mas também de apreciação e tratamento dos dados pela ERSAR. E, por fim, e muito importante, da garantia na fiabilidade nos dados reportados. Nesse sentido, foi essencial. Houve uma reflexão muito grande. Tivemos também a opinião de várias entidades gestoras que entendem até que pode ser muito útil à maioria das entidades gestoras que estão a começar, portanto, o seu trabalho neste processo. Seria importante harmonizarmos a informação com fixação de listas de validação e, portanto, a orientação é que devem ser utilizados estes ficheiros Excel. Contudo, é claro que a ERSAR atenta a algumas preocupações. Em situações devidamente fundamentadas, podemos avaliar a adaptação dos ficheiros dos planos de segurança da água, desde que seja salvaguardada a rastreabilidade da informação aos códigos das zonas, pontos de entregas e captações. Ainda sobre uma questão relacionada com de uma EG com um plano de segurança da água elaborado. A entidade gestora diz: uma EG com o plano de segurança elaborado, aprovado internamente e implementação, terá de o submeter à apreciação da ERSAR? Qual a melhor forma de o fazer? Independentemente do documento do PSA, a avaliação do risco terá de ser importada para o módulo da qualidade da água por zona de abastecimento para efeitos da definição do PCQA? Pela questão anterior, já perceberam que sim, que tem que submeter a avaliação do risco. Mas as entidades gestoras não decidam submeter o seu PSA à apreciação da ERSAR. A legislação atual, portanto, incentiva a implementação progressiva de uma abordagem de avaliação e gestão do risco, que é o PSA. Em sede, também, na legislação diz que em sede de fiscalização, a ERSAR poderá verificar a eficácia do PSA implementado. Não tem que o submeter. A ERSAR, quando se deslocar à entidade gestora, pode verificar o PSA. E recorda-se aqui que todas as zonas de abastecimento ou pontos de entrega dos PCQAs referentes ao ano 23 devem ser suportados com uma avaliação do risco efetuada nos termos do 14º-A, a submeter à apreciação da ERSAR até abril de 22, por via da aplicação da avaliação do risco do portal ERSAR. Assim, uma entidade gestora com plano, com um PSA implementado, terá que submeter essa avaliação do risco no portal ERSAR e com a informação nos moldes solicitados. Veja-se que, voltamos a recordar, a aplicação AVR, isto porque a aplicação avaliação do risco, está preparada com a submissão por cada zona de abastecimento e ponto de entrega e vai ter interligação automática à aplicação PCQA Online. Portanto, estas entidades gestoras com plano de segurança da água têm que ter a avaliação do risco
submetida, tem que ter o fecheiro dos parâmetros PCQA com interligação ao PCQA para que o PCQA seja aprovado, suportado pelos resultados da avaliação do risco e fica assim aprovado para os anos seguintes, não é? E válido por um período de 5 anos se não ocorrerem alterações significativas. Uma questão aqui relacionada com esta transição da legislação. Qual a conjugação da avaliação do risco prevista no atual diploma com a avaliação do risco da nova diretiva da qualidade da água para consumo humano? Haverá necessidade de revisão a breve prazo do procedimento de avaliação do risco agora em curso? Também relacionado com isto, e incluí aqui as duas, uma entidade gestora perguntou: os fontanários vão necessitar de avaliação do risco ao abrigo da atual legislação? Suponho que estão a falar dos fontanários de origem única, onde existem, que são controlados no âmbito dos PCQAs, fontanários em zonas onde não existe rede de abastecimento de água a domicílio. E, como sabemos, ao abrigo da atual legislação, a avaliação do risco aplica-se a todas as zonas de abastecimento do PCQA, no qual estão incluídos as relativas aos fontanários de origem única de água em zonas onde não existe rede. Portanto, a avaliação do risco, pela regulamentação atual, deve abranger os fontanários. O processo de transposição da nova diretiva está a iniciar-se, onde os requisitos atuais da avaliação do risco serão certamente discutidos e decididos, tendo em conta todo o trabalho desenvolvido no atual ciclo regulatório. É só isso que podemos dizer agora do momento às entidades gestoras. O chat está aberto, Ana? Daqui a 2 minutos. Epa, isto parece que foi mesmo cronometrado, mas devo dizer-vos que não foi. Não foi, não. Então, daqui a 2 minutos, é como eu gostaria de estar a olhar para vocês agora e não olhar aqui para este slide aqui do slide. O que é que eu vou fazer? Está aberto. Estão-me aqui a dizer que o chat está aberto. Vamos lá ver, tenho ali a Ana pronta para recolher as vossas questões, as vossas dúvidas que ainda subsistem após esta seca que levaram de me ouvir aqui durante quanto tempo? 1h30. Espero que tenha sido úteis todas estas perguntas e respostas, que tenham ficado mais esclarecidos, mas volto a recordar-vos, quantas e quantas vezes, quando os técnicos recebem um e-mail ou um telefonema, com uma questão, nós dizemos, mas isso está na folha das instruções respondida, se calhar evitava-se um e-mail ou um telefonema. Por favor, leiam as folhas de instruções. Enquanto não recebo algumas questões vossas, nós temos aqui meia hora, eu vou, portanto, sair daqui. Deixa-me interromper, está aqui uma questão que está respondida, mas nunca demais. Qual a diferença entre PE e PC? Ponto de entrega está definido no decreto-lei, não é? O ponto de entrega é um conjunto de infraestruturas que, portanto, de uma entidade gestora, do sistema de uma entidade gestora, que vai entregar água a outra entidade gestora. Um ponto de controle pode ser, portanto, uma dessas infraestruturas. Um ponto de controle, no caso, eu acho que estou a perceber a pergunta no âmbito, provavelmente, do fecheiro dos dados da monitorização. Poderão querer dizer assim, eu tenho, portanto, os códigos do ponto de entrega. Um ponto de entrega é definido desde o sistema, portanto, desde a captação, o tratamento, a rede de adoção e os reservatórios de entrega de água, de venda de água a outra entidade gestora. O ponto de entrega é definido por todo o conjunto de infraestruturas, não é? E tem um código, está definido, e esse código está no PCQA, e no PCQA estão lá definidos, portanto, qual é a configuração deste ponto de entrega. Isto ao abrigo da legislação do regime da qualidade da água para consumo humano. Um ponto de controle é
uma tipologia de ponto de controle que é definido para monitorizar a água ao longo destes sistemas, e daí nós diferenciamos a tipologia entre captação. Se eu tenho diferentes pontos na captação, eu vou acoplar as minhas análises, portanto, imaginem no limite, eu tenho uma captação de água e eu tenho água retirada à cabeça do furo, mas depois também, portanto, água bruta, mas depois também tenho análise ao longo de uma rede de adução até à ETA, que também é água bruta, outros pontos. Eu posso englobar estas análises num ponto de controle que nós, no ficheiro Excel, classificamos com a tipologia captação. Depois já a tipologia que é a entrada da ETA, a entrada do sistema de tratamento, a saída da ETA, são tipologias, mas dentro do mesmo sistema de abastecimento. Provavelmente a entidade gestora terá um ponto, ou vários pontos à saída da ETA e vai contabilizar as análises dela no ponto de controle à saída da ETA, em que, portanto, seja representativa daquela água, de modo a avaliarmos, digamos que a água tratada à saída da ETA ou à saída do tratamento será um ponto de controle específico. Na rede de adução, nós separamos os reservatórios, já referi anteriormente, pela sua importância na avaliação do risco. Portanto, os reservatórios são um ponto de controle dentro do ponto de entrega, são um ponto de controle. Todas as análises efetuadas nos reservatórios devem ser contabilizadas naquele ponto de controle. Todas as análises realizadas na rede de adução, excluindo os reservatórios, devem ser contabilizadas no seu global dentro do ponto de controle rede de adução. Penso que seja esta a dúvida colocada. Espero ter respondido. Podemos passar então a uma outra questão que acho que aqui é pertinente e que não falámos. Há aqui uma dúvida que pergunta: os dados de monitorização referentes aos últimos 5 anos incluem a totalidade do ano corrente ou é 16 a 20? Portanto, isto deve-se ao facto dos dados estarem validados só no trimestre do ano seguinte, acho eu. Mas, força. Sim, isto não há assim uma resposta generalizada para todos. Tudo depende da avaliação. As entidades gestoras estão agora a fazer a avaliação do risco. Os últimos dados são relevantes, podem ser muito relevantes. Quando nós colocamos os últimos 5 anos, os dados dos últimos 5 anos, porque um pouco relacionado com a aplicação de algumas matrizes do risco, em que, em termos de probabilidade, muitas das vezes reportam-se a probabilidade de ocorrências nos últimos 5 anos, nos próximos 5 anos, e também poderiam ser 10 anos. Nós fomos para 10 anos, acho que são dados a mais. E 5 anos podem ser, em alguns sistemas, mais representativos do que 3 anos. Os critérios que estão definidos no Decreto-Lei diz-nos que é pelo menos dos 3 últimos anos consecutivos. Ora, são os dados mais recentes. Portanto, a entidade gestora, quando submete os dados da monitorização, deve contabilizar os 3 últimos anos consecutivos. Portanto, eu diria que nesta fase os dados do ano 2021 são muito importantes. Eu contabilizaria os anos do ano 2021 que estivessem, portanto, já contabilizados. Não tem que ser os do IDQA que são reportados. Porque nos dados da monitorização nós temos dados das captações, temos dados ao longo do sistema de tratamento, já disse isto hoje não sei quantas vezes, né? Nos reservatórios. Na rede de distribuição, não são só os do PCQA validados no IDQA. Essa é uma fonte de informação. Mas essa fonte de informação, se fosse só essa que nós quiséssemos, que fosse útil e suficiente, nós não a pedíamos. Já cá temos a Arbose, até temos a análise estatística, então a entidade gestora não precisava nos enviar uma segunda vez. Nos dados da monitorização, pretende-se os dados desde a captação e ao longo do sistema até à rede predial. E na rede predial não são só os do IDQA, a entidade gestora tem monitorização operacional também relacionadas com a rede predial. Também com a vigilância sanitária.
Portanto, deve incluir esses dados. E são os últimos dados, são sempre os mais representativos do sistema de abastecimento. Nós sabemos que os sistemas de abastecimento são dinâmicos, isto está demonstrado pelas alterações que algumas entidades gestoras fazem ao PCQA ao longo do ano. O PCQA aprovado agora no final do ano de 2021 para o ano de 22. Algumas entidades gestoras, a meio do ano, já estão a alterar o PCQA do ano 22. E, portanto, há que olhar para os dados todos que têm recentes. Se um ponto de entrega é recente para entidades gestoras que são novas, se uma zona de abastecimento é nova, se foi aberta uma nova captação de água e foi definida uma nova zona de abastecimento, não, a entidade gestora pode não ter dados de 5 anos. E há de enviar-nos os dados que tem disponíveis. Não são 5 anos, são os 3 anos, 2 anos, 1 ano. A avaliação do risco tem feito em função disto. Há entidades gestoras, por exemplo, das agregações, que são muito recentes, têm 1 ano de funcionamento. Essas entidades gestoras, para fazer uma avaliação do risco, têm os seus dados, mas também importa olharem para os dados, provavelmente, dos municípios, não é? E solicitar outros dados aos municípios. Tem que estar em estreita colaboração com isso. Aliás, quando houve a passagem de gestão, deveria ter havido também essa passagem de informação. Não sei se... Posso sim, só interromper, deixa aqui criar uma com maior relevância que diz respeito à avaliação de risco nas redes prediais. Portanto, dizem-nos assim, bom dia, as AVRs nas redes prediais são só para fazer nos edifícios sob a gestão da EG ou da Generalidade. Existem, por vezes, divergências em relação a valores obtidos laboratorialmente entre diferentes entidades. EG e Saúde Pública, por exemplo. Existem instruções em relação a este aspecto, quais os procedimentos a adotar? Portanto, há aqui uma pergunta que mistura duas redes prediais por um lado e divergências entre dados de laboratórios, deve ser aqui quando falaste dos dados da vigilância sanitária. Bem, para a avaliação do risco, o que está preconizado na legislação é que a avaliação do risco deve ir desde a captação até à rede predial. E na nova diretiva também vem, e também o vem dizer. Apesar de a nova diretiva vir aqui agora no futuro definir melhor as responsabilidades da entidade gestora ao longo do sistema, não é? Quem se tem responsabilidades ao nível das origens, nas redes prediais, mas a entidade gestora deve fazer a sua avaliação do risco, desde a captação até a entrega na rede predial. E os PCQAs estão a ser efetuados, portanto as análises estão nas redes prediais de todos os edifícios, não são só da entidade gestora. Se é para contabilizar os dados das redes prediais, do IDQA, é todos os edifícios, não só os da entidade gestora. As entidades gestoras serão muito poucos, face ao universo, né? Algumas nem fazem controles nas suas instalações no âmbito do PCQA. E a entidade gestora deve fazer uma avaliação no risco, de modo a ter aqui, portanto, na rede predial, de modo a ter aqui, sabemos que as medidas de controle não passarão mais dos problemas identificados, não passarão muito da comunicação, da sensibilidade ao consumidor, quando as causas são devidas, portanto, à rede de predial. É para, portanto, incluir todas as análises que sejam feitas nas redes prediais, todas as casas. São dados válidos, muitos dos dados são válidos para o sistema de abastecimento, são representativos da água distribuída. Outras análises são representativas dos problemas da rede predial, que também no âmbito da avaliação do risco se pretende tratar, não é? Também se pretende saber qual é a influência da rede predial na qualidade da água e o que é que se pode fazer, o que é que a entidade gestora pode fazer a este nível para prevenir e mitigar perigos, não é? Essa é uma questão. Agora, em relação à diferença de dados, da vigilância sanitária ou problemas de laboratório, isto é uma questão de fiabilidade de dados, como se pode passar também. E porquê é que não perguntam? Vamos incluir dados da monitorização operacional feita com métodos rápidos?
tem a mesma fiabilidade das análises do PCQA, mas os dados têm que ser olhados com o seu cuidado, com a sua análise e dependente do ponto de controle, lá está, serão assim avaliados com o devido cuidado. Não é desejável que haja dúvidas nos dados. E se há dúvidas, há que esclarecê-las. E se há dúvidas, portanto, no ficheiro Excel, há lá uma última coluna dos dados da monitorização, onde são identificadas as causas. E tudo o que são, por exemplo, portanto, em relação aos dados do PCQA, essas causas já foram de algum modo tratadas na comunicação dos incumprimentos. Em relação a dados das redes de distribuição, ao longo do sistema de abastecimento, a entidade gestora também pode identificar a causa. E se há dúvida, se há ali um resultado anómalo, digamos, um resultado aberrante, digamos assim, ali um valor máximo, não é? Que está a dar um incumprimento, a entidade gestora pode justificá-lo ali na causa ou então na coluna das observações e dizer que é um resultado que tem essa dúvida, portanto, em relação à sua fiabilidade ou em relação ao laboratório que foi averiguado, mas não chegou à causa, ou dizer é um dado da vigilância sanitária. A entidade gestora, portanto, deve registar essas dúvidas nos seus registros, no dia a dia e naquele ficheiro. Ana, vamos aproveitar, sim, para ainda ver aqui mais algumas questões, algumas pela importância que talvez têm e pela abrangência. É impossível responder a todas, está a ser muito participativo e é ótimo. Só um momentinho, não sei se estou a ouvir um bocadinho mal. Pois, eu acho que estou com um problema no microfone. Vou tentar aproximar-me aqui do microfone do computador. Eu só não sei, agora, assim, eu estou-te a ouvir bem porque estás aqui próximo, mas não estou a ouvir através dos microfones, se calhar as pessoas não estão a ouvir. Acho que não, mas tu repetes a pergunta, se faz favor. Estão. Ana, podes repetir a pergunta, se faz favor? Agora não tinha o microfone no Teams. Agora sim, ouvi. Peço desculpa, entre desativar e ativar. Há uma questão que se coloca que é, no ficheiro de submissão dos perigos, nas folhas AVR, quais os parâmetros que devem ser analisados? Todos, só os relevantes ou apenas os parâmetros que apresentam um valor superior a 60% do VP? Acho que há aqui uma outra que podíamos relacionar e que vai, no fundo, dar a mesma resposta, que tem a ver com a contabilização, que também já referiste, das análises por inferior a 30, 60 e 60 VP, portanto, tudo com essas colunas. Aqui a entidade gestora diz-nos que fez uma análise no ano e que é inferior a 30% e que nas restantes células põe 000 e dá erro. E como é que seria a forma correta? E ela até questiona se colocar 100. E essa sim é a fórmula correta, mas a Cecília irá explicar. Ora bem, então é uma relacionada com o ficheiro dos perigos e outra relacionada com os dados da monitorização, não é? Com o preenchimento dos dados da monitorização. Em relação ao ficheiro dos perigos, eu penso que ontem abordei esta questão. Eu percebo a questão porque algumas entidades gestoras, na avaliação do risco que fazem, têm feito uma avaliação do risco numa abordagem da gestão da rotina, das suas medidas de controle e acabam por identificar, portanto, só os perigos que são relevantes, que são expectáveis no seu sistema de abastecimento. Contudo, a avaliação do risco preconizada aqui na legislação, eu já repeti isto tanto nas facts como ontem nos slides, também é preconizada para suportar a apreciação dos PCQAs e numa perspectiva de racionalização de recursos. Ora, a avaliação do risco também deve dar-nos informação sobre, portanto, a ausência de perigos no sistema, digamos assim, como é que eu ia dizer melhor? Sobre a ausência de perigos. Se uma entidade gestora
não tem, portanto, pretender fazer um pedido de dispensa da avaliação do risco, nós precisamos recolher informação sobre os eventos perigosos associados a determinados perigos, portanto, relacionados com os parâmetros a que vão pedir dispensa, e saber qual o risco. O risco deve ser, portanto, baixo, não é? Para esses parâmetros, tipo de parâmetros, grupos de parâmetros, um parâmetro só, 2 ou 3 parâmetros. Precisamos perceber que o risco é baixo, a avaliação do risco deve nos dar essa informação. Por exemplo, imaginemos que uma entidade gestora vem-nos pedir dispensa dos nitratos. A avaliação do risco deve-nos dar, portanto, informação sobre o evento, por exemplo, a atividade agrícola associada ao parâmetro de nitratos, percebendo que o risco é baixo. Isto vem da avaliação do risco. Depois os dados da monitorização vêm complementar com os critérios que são definidos na legislação em relação às análises efetuadas ao longo do sistema, na água bruta, na água tratada, na água portanto, na rede predial. Todas as análises efetuadas nos últimos 3 anos consecutivos em pontos de amostragem representativos do sistema, não é? Numa distribuição equitativa, demonstrar que as análises são inferiores a 30% do valor paramétrico. Os dados de monitorização vêm mostrar isto, portanto, mas a avaliação do risco deve ser feita também para este tipo de parâmetros, não só para aqueles parâmetros relevantes que a entidade gestora provavelmente chegará à conclusão que devem ser monitorizados com mais frequência, conforme está preconizado no dos primeiros critérios do decreto-lei. Temos que avaliar se há parâmetros que são relevantes e que, em vez do controle de inspeção, terão que ser monitorizados no controle rotina 2. Isto em relação ao fecheiro dos perigos, espero ter esclarecido. Em relação aos dados da monitorização, eu vou aproveitar, quanto tempo eu tenho, não sei se sabe, eu vou abrir muito rapidamente aqui o fecheiro Excel dos dados da monitorização, que eu ontem não tive tempo de vos mostrar, e que, portanto, tinha aqui alguns erros para vos mostrar do que pode acontecer. E vejam, aqui, por exemplo, temos aqui um ano, temos o número total de análises. Temos aqui, por exemplo, isto é um exemplo. Esta entidade gestora teve uma análise no ano. O valor mínimo foi 3 e o máximo é 3. Pois se só tem uma análise, o mínimo terá que ser igual ao máximo, né? Quer dizer que nessa análise, no ano 2020, a entidade gestora teve um resultado de 3 microgramas por litro ao bromoforme. E qual é que é a contabilização correta? É colocar uma análise inferior a 30% e uma análise inferior a 60%. Porquê? Porque realmente este resultado de 3 microgramas em relação portanto, ao valor paramétrico, que é de 100, ele é inferior a 30% e é inferior a 60%. 60% de 100 é muito acima de 3 microgramas. Isto também nos dá outra informação, do 60%. Portanto, esta análise é inferior a 30 e é inferior a 60 e não tem problema nenhum, porque o portal é inteligente e o Excel também. O portal não vai considerar que estas duas colunas são duas análises. Há uma regra que está também definida na folha de instruções, que é uma regra de validação, que é em relação ao número total de análises, portanto que é uma, o portal só vai verificar que se esta soma destas últimas 3, dos 60% e do intervalo entre 60 e o valor paramétrico e acima do valor paramétrico, tem que ser igual ao número total aqui das análises do ano. Não pode ser superior nem inferior, porque aí sim dá um alerta de erro, é porque falta cá alguma análise ou está uma análise superior. E vejamos que a análise, vejam, essa é uma questão de olharmos e interpretarmos. Uma análise inferior a 30% também é inferior a 60%, não é? Uma análise que dá 3
é inferior a 60, também é inferior a 30. É uma questão de matemática. Portanto, a contabilização e validação do portal é só com estas, em relação ao número total, são estas três. A entidade gestora deve incluir que esta análise é inferior a 30 e é inferior a 60. Em termos de dispensa, cumpre com este critério. Enquanto que há outros parâmetros, imaginemos, por exemplo, aqui outro parâmetro, não importa agora o parâmetro que é, não cumpriria com o critério dos 30%, não poderia ter dispensa. Estes parâmetros, cujas análises, se todas as análises fossem, dos últimos 3 anos, forem inferior a 30%, cumprem com o critério dos 30%. Mas há de haver parâmetros que não cumprem com este critério e cumprem com o critério dos 60%. Já agora, vejam... Podemos depois há muitas... sobre a matriz, algumas sobre matriz, autoridades de saúde... Só aqui muitos. Até mas estas perguntas das fax não respondem? Pronto, é aqui para... Olha, só queria dizer, só estava aqui um alertazinho daquilo que falei, que é, neste fecheiro Excel, por exemplo, que o valor mínimo está aqui com um ponto, mas devem ser utilizados vírgulas neste fecheiro Excel, nos valores. Este também é um problema quando copiam dados de outras bases de dados das entidades gestoras e também do portal. Nós carregamos os dados no portal com vírgulas, mas quando vamos exportar ficheiros Excel, seja no IDQA, ou seja agora até nos dados da monitorização, ele devolve-nos com pontos. E devolve-nos também os valores de contexto, e por isso os valores têm que ser formatados para número. Temos aqui, por exemplo, este também tem o ponto nos critérios de aceitação, porque foram carregados de outros ficheiros. Temos aqui, também teríamos aqui outros valores que não seriam número, portanto, o que é que a entidade gestora vem aqui, a formato do número, está carregado como geral, tem que selecionar número e formatá-lo para número, não é? Isto agora, este aqui estava bem e deu com as coisas não interessam. Formatá-lo para número. Na outra pesquisa que a entidade gestora tanto nos critérios aqui dos VPs, de critérios de aceitação, como nos valores mínimos e máximos, deve ter o cuidado de selecionar todas, de verificar se tem pontos e se tiver até pode selecionar a coluna inteira. Vem aqui e vem, por exemplo, aqui ao select, faz um replace e, por exemplo, põe onde está ponto, quero substituir por vírgula. E ele, portanto, substitui. E ele substitui. E ele aqui já substituiu 639 que devia cá ter para substituir. E ele substituiu todos os pontos por vírgulas. E isto é essencial para importar os dados. Eu vou terminar. Todas as outras questões serão respondidas depois. Eu vou passar, portanto... à doutora Susana Rodrigues para fecharmos dentro da hora, mas entretanto, portanto, só vos queria dizer que outras preocupações também que nos fizeram chegar e dúvidas relacionadas com outros aspectos gerais da legislação, implementação da avaliação do risco, formação, custos e tudo mais. Queria dizer-vos, portanto, todos nós teremos a oportunidade de nos pronunciarmos agora na fase que se aproxima da transposição da diretiva e esta sim virá fixar os requisitos que no futuro terão impacto na nossa atividade e, portanto, temos agora a muito curto prazo a oportunidade de todos nos pronunciarmos e decidirmos sobre isso. Também queria deixar aqui um alerta a todas as entidades gestoras que ainda não se submeteram à avaliação do risco no portal, que o façam, porque um procedimento de pronúncia não é da avaliação do risco, desculpem, da matriz do risco. A matriz do risco, que não tenham ainda submetido a matriz do risco no portal, que pensem no assunto e que o façam, porque o procedimento pode demorar 60 dias úteis. Se a Autoridade de Saúde não se pronunciar, e nós temos que aguardar pelos 45 dias úteis da Autoridade de Saúde, e a entidade gestora precisa começar a trabalhar na avaliação do risco com base na matriz aprovada. Portanto, entretanto, estão a sistematizar dados, estão a ver metodologias, estão a refletir melhor sobre isto, mas a aprovação da matriz do risco no portal o processo tem que estar a decorrer. E pronto, agradeço a vossa atenção, não sei quantas pessoas ainda se mantêm aqui na sala, espero que todas.
e ficamos ao dispor, claro, o Departamento da Qualidade da Água, todo fica ao dispor de se apoiar neste processo. Obrigada. Susana, passa a palavra. Obrigada, Cecília. Ia pedir então só que pusesse o último slide. Cabe-me a mim então encerrar estes dias de formação, que esperamos que tenham sido proveitosos para todos os que aqui estiveram connosco, pacientemente. Realmente é muita informação, foram 3 dias bastante intensos. Muitos de vós perguntaram no chat se os slides estariam disponíveis. A resposta é sim, vão estar disponíveis, não só os slides, mas também os vídeos desta ação, incluindo esta última fase de perguntas. E vai ser partilhado aqui no espaço do site da ERSAR dedicado à avaliação de risco, e nós copiámos para aqui o link. Quero também dizer-vos que temos também prevista a atualização e partilha no mesmo sítio do site da ERSAR do ficheiro das questões mais frequentes, que hoje foram tão bem respondidas e clarificadas com tanto detalhe pela engenheira Cecília. E vamos adicionar a esse ficheiro estas questões que recebemos agora no chat, que agradecemos, foram muitas, infelizmente não conseguimos responder hoje, mas iremos responder no ficheiro que iremos depois disponibilizar no site. Vamos também avançar ainda este mês e respondendo a outras questões também que nos colocaram agora nesta fase final do chat, com a atualização dos ficheiros de apoio para refletir o PCQA de 2022, ok? No portal vão ficar também disponibilizados ainda durante este mês estes ficheiros de apoio. Agora, a médio e longo prazo, a ERSAR tem ainda previsto no seu plano de atividades de 2022 e 2023 manter estas ações, desta vez não focadas na aplicação, mas sobre as metodologias que estão na base da avaliação de risco. Ações dirigidas essencialmente às entidades gestoras, num formato que ainda estamos a definir, mas que esperemos poder contar também com especialistas e formadores externos à ERSAR. Isto porque percebemos que muitas das questões que nos enviaram quando se inscreveram nesta ação e outras que temos vindo a receber ao longo do tempo, não se centram propriamente sobre a aplicação, que foi o foco desta ação, portanto, sobre a aplicação da ERSAR, mas sobre conceitos e sobre metodologias que estão na base desta nova abordagem de avaliação de risco. Temos também previstos desenvolvimentos futuros no portal, com melhorias nesta aplicação para integrar os novos requisitos da transposição da diretiva, que também vos falei no primeiro dia. E como mensagem final, queria repetir as palavras que vos dirigi na sessão de abertura desta ação, que são palavras de confiança. Sabemos que este é um desafio, mas também sabemos que o setor tem respondido sempre aos desafios que lhe têm surgido e com bastante sucesso, pelo que estamos confiantes. Dizer também que a ERSAR se mantém sempre disponível para continuar a colaborar com as entidades gestoras e com as autoridades de saúde neste processo, que é um processo colaborativo, tem que ser, e pedir a vossa melhor atenção para o cumprimento dos prazos. Como a engenheira Cecília referiu há pouco, é muito importante estarmos todos atentos aos prazos e todos os prazos que foram aqui relembrados. Bom, termino agradecendo a elevada adesão e participação que esta ação teve nestes 3 dias, que é um sinal de que o setor está atento às suas obrigações e que nos deixou muito satisfeitos e, mais uma vez, confiantes sobre o trabalho que temos pela frente em 2022, que é muito, mas com certeza iremos conseguir responder. Não me alongo mais, muito obrigada pela vossa atenção, um bom resto de dia e um ótimo fim de semana. Muito obrigada.